Olá, bom dia. Meu nome é Antônio Roberto Vini, estamos no dia 6 de outubro de 2016. Sou cientista político. Gente, ontem nós tivemos uma votação pela noite do Supremo Tribunal Federal e a votação anterior, mesmo tema, né, porque essa votação foi uma reavaliação da proposta feita pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, e pelo PEN, Partido da Ecologia Nacional. E era para a questão para rever se havia algum erro, alguma situação, uma revisão, né, do parecer do STF sobre a questão do transitado em julgado em última instância. Se a pessoa podia ser presa na segunda instância, né, segundo a Constituição, só na última instância. Como eu tinha falado, a Constituição é essa questão mesmo. E a gente corria o risco de perder a questão da Lava Jato, porque muitas pessoas estavam sendo condenadas e presas em segunda instância, né? O entendimento jurídico internacional, em grande parte da base, que é a base do direito brasileiro, direito norte-americano, direito italiano, direito alemão, são as origens do direito brasileiro. O entendimento é que, uma vez provado que a situação já existe culpa, vai cumprindo a pena. Depois, se tiver qualquer coisa, né, que comprove o contrário, aí retira a pena e pode pagar uma indenização, alguma coisa assim. Mas basicamente, o que se tenta evitar, né, nesses direitos é a situação de ir protelando com indefinidos processos de recursos. E aqui no Brasil existem casos de 20, 30 recursos que acabam fazendo com que pessoas que sejam poderosas, que tenham dinheiro para pagar advogado, não sejam presos nunca. A ideia era livrar Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva de qualquer punição possível. Essa era a proposta. E muitos desses ministros que ali estavam indicados no Supremo Tribunal Federal foram indicados por governos petistas, a maior parte deles. Então ontem nós corremos um risco real de que, apesar de que a Lava Jato foi prorrogada por 2 anos, de que ela ficasse esvaziada no seu conteúdo, na sua capacidade de fazer alguma punição realmente. Aqueles que estavam presos pela Lava Jato poderiam recorrer e sair por terem sido presos em segunda instância. E aí automaticamente nós teríamos a perda de tudo aquilo que foi feito até então nessa situação. Claro que o povo brasileiro não ia gostar nem um pouco disso, e a situação do STF poderia ser comprometida. Eles poderiam perder seus cargos, serem aposentados compulsoriamente, todos de forma coletiva, num estado de exceção que seria obrigado Michel Temer a tomar essa providência. Ainda assim, corajosamente, houve 6-5. Ou seja, a presidente Rosa Weber teve que fazer o voto de Minerva para poder fazer valer o que já existia até então. Um voto a menos em relação à vez anterior.
Eu digo corajosamente porque foi um desafio praticamente à sociedade, né? Que antes era 7-4, agora 6-5, significa que a gente chegou bem perto, né, de acontecer a situação. Se não fosse a pressão popular, se não fosse a cobrança das pessoas, talvez isso não tivesse acontecido, talvez tivesse passado, né? Mas como a gente estava atento, de repente a situação foi outra. Por que eu estou explicando essa situação toda para vocês? Já está rolando na internet e ontem saiu também duas situações. Ontem aconteceu tudo ao mesmo tempo. Enquanto acontecia isso, o Jornal Nacional na Rede Globo anunciava duas situações. Uma, que o TCU rejeitou as contas de 2015 de Dilma Rousseff. Não foram só as de 2014, de 2015 também. E unanimemente. E além dessa situação, aconteceu que Lula foi identificado no governo dele, nos governos dele, uma relação do Lula com a Odebrecht e com a questão usando recursos do BNDES para se favorecer e favorecer parentes dele. Agora a gente abre o computador, já agora de manhã, vocês vão abrir o computador, estou gravando cedo, né? Por isso eu até disse bom dia, normalmente não dou, mas assim, vocês vão abrir o computador e vocês vão ver muita gente dizendo que Lula pode ser preso a qualquer momento. Ele pode ser preso a qualquer momento. Não sei se ele vai ser preso a qualquer momento. O que pode acontecer é a questão seguinte, ó, acontece a prisão de Lula agora, no segundo turno, aquelas eleições de segundo turno podem estar comprometidas. O próprio PT está para ser extinto a qualquer tempo, né? Mas porque existe uma série de corrupções e está sendo avaliado as questões envolvendo contas de campanha, uma série de situação, e isso pode sim fazer a derrubada de um partido inteiro. Independente dessa questão ou não, ou da relação da corrupção ou não, o que estão tentando mostrar é aquela questão do mito de Lula. O mito que eu falo é do operário bonzinho. Mas lembrem, Lula foi candidato durante quatro legislaturas para presidente da República. Ele foi só candidato, ele não foi mais nada. Ele passava o tempo todo dele, dentro e fora das eleições, que não era permitido fazer campanha nem nada, mas ele, durante o período que não era período eleitoral, ele criticava todos os governos anteriores a quando ele chegou ao poder. Durante 4 governos consecutivos ele só sabia fazer isso, criticar. E ele ganhava para isso do sindicato. Lula era então aposentado do sindicato porque ele tinha perdido, se eu não me engano, a mão esquerda, eu acho, se eu não me engano, que é uma mão que ele não usa para escrever, que ele é destro. Ele perdeu este dedo aqui. Este dedo aqui. Esse dedo aqui não tem serventia nenhuma, não tem serventia nenhuma para segurar, fazer um movimento de pinça. Mas ele foi aposentado por conta disso. E aí ele trabalhou no sindicato, os sindicatos bancários. Né? Vocês percebam que agora quem está na presidência da CUT é o presidente do sindicato dos bancários. E o que aconteceu? Esse senhor que está na presidência da CUT agora, ele está movimentando o Fora Temer. E é o que está atrapalhando a questão dos bancos. Se você não consegue fazer nada no seu banco, é por conta do presidente da CUT, que é ligado ao PT e que está fazendo a questão do Fora Temer. É uma questão de
pressão do sindicato sobre a sociedade. E Lula fez a mesma coisa. Então esse mito do cara bonzinho, que é trabalhador, ele não trabalhava durante todo esse tempo, ele simplesmente, o trabalho dele era ser candidato à presidência da República. E estão atrapalhando o sistema nacional e todo esse processo agora. Então querem atrapalhar as eleições, perderam, só tem uma prefeitura, né, lá no Acre, tomaram uma surra eleitoral e ainda podem se ver extintos. E eles querem fazer, mostrar, fazer crer às pessoas de que houve um golpe, quando na verdade o que houve foi corrupção. E a gente está combatendo não é Luiz Inácio Lula da Silva ou o PT, nós estamos combatendo a corrupção. Quando eu digo tudo isso para vocês, eu digo para que vocês percebam a realidade. A realidade é, Lula vai ser preso sim, não é uma questão de se vai preso, é quando vai preso, todo mundo sabe disso. Dilma provavelmente também será presa, o PT também provavelmente será extinto, tudo isso pode acontecer antes do final do ano, tá? Como eu já vinha dizendo nos meus vídeos anteriores. O que estão esperando para fazer esse tipo de coisa? Estavam tentando, primeiro, criar o cenário. O cenário, prenderam as pessoas ligadas, próximas a Luiz Inácio Lula da Silva. O Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal estava analisando essa questão da OAB e isso podia mudar o entendimento todo do processo. Isso ia poder ser um fator que transformaria todo esse cenário. No mesmo dia, percebam, no mesmo dia aconteceu uma série de outros fatores que reforçaram, corroboraram com o entendimento de que realmente havia corrupção dentro do processo. Então não adianta alguns sites tentarem formar opinião contrária, não adianta o discurso do mimimi, dizer que Lula é inocente, de que foi golpe, os bancos fazerem greves. Todo esse cenário é um cenário pré-guerra civil. E está sendo construído uma situação de caos para prejudicar a sociedade, criado por alguns movimentos revoltosos, entre os quais a CUT, que se tornou um braço de organização criminosa anarquista. Então, eu estou explicando isso para vocês com toda aquela paciência, aquela calma, de quem sabe das coisas um pouco antes do que vocês, pelo fato de ter o conhecimento necessário para fazer as avaliações. Quando a gente sabe um pouco mais, por técnica, a única vantagem para nós nesse aspecto é a vantagem de sofrer antecipadamente. Porque essa vontade que vocês, algumas pessoas que estão me questionando, isso assim, mas quando é que Lula vai ser preso? A gente não acredita mais em político nenhum, quando é que vai ser preso, isso, aquilo? Essa angústia a gente tem antes de vocês, muito antes de vocês. Porque a gente vê a coisa acontecer e a gente vê que as pessoas ainda não se deram conta disso. E vai ser difícil, vai levar muito tempo até que elas acreditem. Uma vez que elas estão convencidas, elas se irritam, porque queriam para ontem a coisa, para a solução. São imediatistas. Em geral, as pessoas são imediatistas. Uma vez que foram flagradas sendo enganadas, elas se sentem traídas e querem que a coisa seja resolvida da noite para o dia. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona a coisa. Tudo tem um processo legal e um trâmite, uma hierarquia de leis, uma série de situações a serem cumpridas, para que seja feito bem feito, para que seja definitivo, para que a coisa aconteça nas formas da lei. Então, o que a gente fez, por mais doloroso que possa ser, é tudo dentro das formas da lei, tudo dentro da regra. Não foi, todas as pessoas fizeram a sua parte, cada um fez a sua parte para que acontecesse, até a parte da questão das denúncias nas redes sociais, ajudou a comprovar toda essa situação. Não é porque Lula é pobre, não é porque Dilma é mulher, não tem nada a ver uma coisa com outra. Botar a Dilma como mulher na presidência da República
foi uma conquista maravilhosa por parte dos trabalhadores, do PT e do povo brasileiro. Tivemos a primeira presidente mulher do Brasil, isso é ótimo. Só que ela abusou dessa situação, dessa condição de mulher. Lula abusou da condição de ser uma pessoa de origem humilde, nordestina, coisa assim, gente do povo, isso, aquilo. Eles abusaram dessas condições para se utilizar, se locupletar nesse sentido e prejudicar o Brasil através de processos de corrupção. Então eles utilizaram um partido de gente que era trabalhadora, humilde, gente que não tinha realmente, e eles estão induzindo as pessoas ao erro e colocando em risco a situação nacional através de incitação à violência e guerra civil. Isso não torna Lula bonzinho, o correto, o moral, o ético. Não, é o contrário, exatamente o contrário. E essa inversão de valores, essa inversão de caráter, essa inversão de moral é que fez com que Lula chegasse ao ponto que está, que Dilma chegasse ao ponto que está. Então, quanto mais cedo o povo entender a situação que o crime realmente não compensa, e que fazer com que as pessoas sejam enganadas, manipuladas, isso, aquilo, faz só caos, violência, guerra, e que não traz melhoria de qualidade de vida, não traz uma relação melhor entre as diferenças, porque o que faz a diferença, o que faz a gente ter realmente conquista nas diferenças é o respeito ao próximo, é tu respeitar as diferenças, não tu obrigar por cotas ou fazer com qualquer coisa que te faça sentir culpado por tu não pensar alguma coisa de uma forma igual a todos aqueles que querem que são diferentes de ti. Tu tem que pensar diferente por pensar diferente. Essa questão da democracia, tu não é obrigado a pensar diferente da forma específica de alguém. Eu sei que parece um pouco complicado agora dizer isso, mas assim, ó, se eu sou gay, eu não sou, tá? Eu sou hétero. Mas se eu sou gay, eu tenho obrigação de te forçar a ser gay. Não dá certo. Não funciona uma situação. Se eu sou negro, eu não sou, eu sou branco, vocês estão vendo. Mas eu tenho que te fazer sentir culpado por tu ser branco. No caso, algumas pessoas me chamam de fantasma, olham para mim atravessado quando eu estou em um grupo de pessoas ligadas ao movimento negro. E eu já militei em favor de movimentos negros, por direitos, por conquistas de direitos. Não que... porque assim, ó, muitas vezes para o negro é bem complicado defender alguns direitos. Então o que acontece? E não é questão de levar vantagem sobre os brancos, mas para adquirir as mesmas garantias, as mesmas situações. Então, muitas vezes, brancos defendem causas de negros. E alguns negros, quando se veem cercados ou próximos de pessoas brancas que estão fazendo isso, se sentem ofendidos, magoados. Acontece, eu já namorei negras, então não tem questão de preconceito nenhum a respeito disso. Mas é impressionante como isso às vezes causa um constrangimento para determinados grupos. E não sendo gay, por exemplo, eu já defendi causas de homossexuais, a questão de defesa da questão da saúde, né, de direito ao acesso à saúde, de dignidade, de aceitar as pessoas do jeito que elas são, com as opiniões que elas têm, com as opções sexuais que elas têm. Tudo isso, por ser um cientista político, eu já defendi causas como essa. Quando eu militava em movimentos mais à esquerda e quando eu acreditava que a esquerda estava fazendo seu papel social. Pois bem, tudo isso dentro de uma lógica. A partir do momento que a esquerda degringolou de vez, ajudou a encobrir a corrupção, eu comecei a observar um pouco mais atentamente que o projeto de liberdades individuais estavam sendo perdidas. E com elas as liberdades coletivas também. E aí eu comecei a prestar atenção que o Estado macro também não... Aquele Estado forte, aquele Estado poderoso, que é o Estado que ajuda, que é o paternalista, negócio assim, né?
que tu está precisando de alguma coisa, ele te fornece alguma coisa, ele aumentava muito os impostos. Isso foi o projeto do PT. Esses foram os 13 anos de projeto do PT. E eu comecei a ver que aquilo não funcionava. E comecei a migrar para um outro segmento, para uma situação que para mim era mais lógica, ou seja, um estado mais enxuto, mais leve, mais tranquilo, onde só se cuida de segurança, saúde e educação, e onde o imposto é menor, abrindo mais as condições para que as pessoas tenham suas próprias conquistas individuais através do mérito. E a gente percebi que isso funcionava melhor. E além do que, as liberdades individuais e coletivas eram melhor preservadas através do mérito e através da qualidade. O que está se perdendo agora é exatamente a moral, a ética, o mérito e a qualidade. Coisas estão sendo perdidas na nossa sociedade. Então o que a gente precisa fazer neste momento é resgatar esses valores, esses princípios. Bom, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Até o vídeo se tornou mais longo do que era necessário. Mas era importante falar tudo isso, para que vocês percebam que se Lula for preso nas próximas horas, dias, semanas ou meses, e ele provavelmente vai, Dilma também, não é porque eles são pobres, não é porque eles são do povo. Essa guerra civil que eles estão querendo incitar é exatamente para jogar povo contra povo, para induzir você ao erro e para você tentar acreditar de que houve injustiça nesse processo. Não houve injustiça. O que acontece é que algumas pessoas ainda estão sobre o jugo desse discurso ideológico do mito do trabalhador nordestino bonzinho, da mulher que foi retirada do poder por ser mulher. E isso está acontecendo. O Lula desafiou os poderosos, ele era uma pessoa humilde do povo. Não é isso. Gente, isso é só discurso. Na verdade, é o chamado mimimi, é o jus esperneandis. É o direito de espernear. Aquele direito das pessoas, do criminoso sempre dizer que é inocente, mas é criminoso. Os crimes estão comprovados, as ações foram erradas, as condutas foram premeditadas desde o princípio. Eu tenho vários vídeos meus mostrando que houve intenção e que está havendo ainda intenção e o planejamento de um crime organizado que deixou de ser um partido político. O PT se tornou uma organização criminosa e tem que ser punido. E as pessoas envolvidas nas direções desses movimentos como CUT, UNE, MST, MTST, todos esses grupos, eles vão fomentar a guerra civil e a violência e jogar pessoas contra pessoas, grupos contra grupos. Vocês não podem entrar nesse discurso. Se você é um cidadão de bem realmente, se você realmente quer uma esquerda de verdade, se você acredita nisso, então faça a sua parte. Não aceite esses discursos, não aceite essa situação. Se você quer uma esquerda real, democrática para os próximos anos, faça ela acontecer sem o PT, sem Lula e sem esse discurso fajuto, hipócrita e mentiroso desse mimimi de que houve golpe no Brasil. Não houve. O que houve foi combate à corrupção. A esquerda pode viver sem o PT. A esquerda pode viver sem a mentira e sem a hipocrisia. Se você quer uma nova esquerda no Brasil, você tem que começar desde já. Você não pode mais apoiar essa situação. Então porque para o Brasil é importante essa alternância de poder, essa oxigenação de poder. Nós vamos entrar agora numa fase onde o Brasil precisa endireitar. Nós precisamos criar uma direita nacional, criar um conceito de direita, de Estado liberal, de partidos com propostas à direita, propostas de centro-direita e direita, um projeto de Estado mínimo, onde a gente faça privatizações, onde a gente fortaleça o Estado mínimo, a liberdade individual e coletiva. Isso é necessário para o Brasil nos próximos anos.
Passado esse tempo, a esquerda já deve ter assimilado uma transformação social. A gente não precisa passar por guerra civil, não precisa passar por invasão estrangeira, não precisa passar por nada de conflito. Mas existe aqueles do quanto pior, melhor. Pessoas que estão ajudando que aparelharam o sistema político nacional de Estado com ideologias. Então criaram um aparelhamento ideológico de Estado. E essas pessoas estão minando o governo de dentro para fora e atrapalhando as administrações através de questões de transporte, a questão dos bancos, a questão até da questão da carteira do trabalho. Tem gente infiltrada desenvolvendo do governo anterior, atrapalhando o governo internamente. Então a gente está percebendo que o que eles querem fazer com isso? Eles querem desarticular a estrutura do governo e atrapalhar o trabalhador para haver uma pressão contra o governo do Michel Temer. Tudo isso vem de antes, do governo anterior, e é exatamente para prejudicar o trabalhador, para jogar o trabalhador contra o governo nacional, como se fosse uma coisa de agora, deste governo. Na verdade é uma coisa que vem de longe, né? Então isso a gente está percebendo que existe um conflito, uma situação que vai acabar gerando um momento de crise especificamente, e ele vai culminar na prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que vai acontecer. Ou na derrubada do PT, né, na extinção do PT, ou na prisão também de Dilma Rousseff. Num desses três momentos, se não os três momentos conjuntos ao mesmo tempo. Seria o ideal que acontecesse tudo ao mesmo tempo, para que a coisa não fosse por etapas, o sofrimento e a crise não fosse por etapas. Então, acontecendo tudo ao mesmo tempo, talvez esse seja o real motivo de que ainda não aconteceu tudo isso, porque talvez esteja se esperando um momento onde tudo isso aconteça de uma só vez e não haja uma série de crises continuadas, que haja uma crise só e que ela seja esgotada logo após. Aí a necessidade talvez de Michel Temer chamar as Forças Armadas para criar um estado de exceção durante um mês, renovado por mais 30 dias, onde se faria algumas transformações em estado de exceção do Estado Nacional para qualificar o Estado Nacional. É isso que está sendo esperado. Provavelmente seja isso que esteja sendo esperado. Tanto quanto vocês, eu gostaria que acontecesse o quanto antes. Não sei se vai acontecer e se vai acontecer da forma como eu estou planejando na minha cabeça, assim, né? Organizando dentro da minha cabeça. Porque a situação, os fatos estão acontecendo independentes da gente ter o conhecimento dele ou não. Mas vocês podem perceber, existe aqui um projeto de resgate do Brasil. E algumas articulações, algumas situações estão sendo planejadas exatamente para preservar através de um sistema de inteligência. Um sistema inteligente está sendo criado para preservar e para se evitar a crise, uma crise maior. Independente disso, a essa altura do campeonato, a inteligência real, aquela militar, e o sistema de inteligência nacional e apoio com inteligência internacional já estão a par de quem é quem e como está agindo e onde está. Tá? Então, fiquem sabendo que as pessoas que estão agindo dessa maneira, mais cedo ou mais tarde serão pegas, serão deflagradas as suas ações criminosas e elas serão punidas. É uma questão de tempo, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Né? E esse quando é para breve. Pode ser que a passagem de ano, a troca de ano, tudo isso já esteja concluído. É bem provável. Né? Porque não é uma questão só de nós não querermos, é uma questão de ninguém mais querer essa situação. Só que tem uma situação legal aí a ser envolvida. Então, por favor, deem um pouco de paciência, tenham um pouco de paciência, porque a coisa vai acontecer, tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.